Amados de Deus e queridos irmãos, estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e vou falar para você hoje a respeito do que tem acontecido em relação aos processos que a Igreja Universal do Reino de Deus tem movido contra nós, para que você entenda o que está acontecendo. Para você que não me conhece, eu sou o Bispo Alfredo Paulo, estive na instituição Igreja Universal do Reino de Deus por mais de 30 anos. E eu tenho gravado vários vídeos relatando a minha experiência dentro da instituição, aquilo que eu vi com os meus olhos, aquilo que eu também pratiquei, eu também fiz, e tenho também relatado histórias, experiências de pessoas que me enviam através de e-mail e através também do WhatsApp, ou seja, histórias de ex-pastores, ex-obreiros, ex-membros e até de pastores, obreiros e membros atuais da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Então, quando nós começamos a colocar os vídeos relatando as coisas dos bastidores da Igreja Universal do Reino de Deus no YouTube, então a Igreja Universal do Reino de Deus, ela primeiro moveu uma ação contra o YouTube, né? Eu tenho aqui o processo que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela moveu contra o Google, pedindo para que os vídeos fossem removidos. Então eu vou ler aqui a conclusão do dia 20 de julho de 2016. Em 20 de julho de 2016, faço estes autos conclusos ao meritíssimo juiz de direito Rodrigo César Fernandes Marinho. Eu, Carla Regina Hansen, escrevente, digitei: vistos, nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O direito à imagem também constitui princípio constitucional assegurado o direito à indenização por dano moral decorrente da sua violação. No caso em análise, o autor dos vídeos indicados na inicial não se vale do anonimato, de modo que não se justifica, sem a sua inclusão no polo passivo e exercício do direito ao contraditório, a determinação imediata de remoção de todos os vídeos contidos no canal. Em outras palavras, considerando a liberdade de expressão do pensamento e da livre expressão intelectual, sem prévia censura, somente em ação eventualmente ajuizada contra os pretensos ofensores é que poderá ocorrer, em tese, a determinação de retirada de todos os vídeos do canal. Por outro lado,
a proteção constitucional ao sigilo das comunicações não tem o condão de impedir o fornecimento de todos os dados cadastrais e informações necessárias à plena identificação do usuário responsável pela criação e administração do canal, bem como pela postagem dos vídeos considerados ofensivos, que pode ser pessoa diversa do autor das mensagens que aparece nos vídeos. Por tais razões, defiro em parte pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré forneça os dados cadastrais e registros relativos ao usuário responsável pela criação e administração da página e links indicados pela autora, incluindo todos os registros eletrônicos disponíveis, no prazo de 15 dias, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada, servindo a presente como ofício. Então, o que o juiz entendeu? Que não havia a necessidade, por lei, de remover os vídeos nesse processo que a Igreja Universal do Reino de Deus moveu contra a Google. Então, o juiz entendeu que se poderia sim fornecer os dados do autor dos vídeos, ou seja, os dados da minha conta no Google. Então o juiz de São Paulo, lá da quarta vara civil, central de São Paulo, Fórum João Mendes Júnior, ele entendeu que não era e não havia necessidade de remover os vídeos. Muito bem. Então, o que a Igreja Universal do Reino de Deus ela fez? Então ela moveu um processo contra mim, contra a minha pessoa. Tinha movido contra o Google, então os vídeos não foram removidos. Então a Igreja Universal do Reino de Deus moveu uma ação contra mim. Em São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Comarca de São Paulo, Fórum Regional 2º, Santo Amaro, 13ª Vara Civil. Então, uma ação da obrigação de fazer, não fazer. Igreja Universal do Reino de Deus, a exequente e o executado Alfredo Paulo Filho. Mas o que aconteceu? A Igreja Universal do Reino de Deus moveu essa ação contra mim em São Paulo. E de repente ela desistiu da ação lá de São Paulo. Vou ler para você. Juíza de Direito, doutora Fernanda Soares Fialdini, vistos. A parte autora requereu a desistência do prosseguimento do feito. Desta forma, homologo por sentença para que produza os seus jurídicos e legais efeitos a desistência requerida e, por consequência, julgo extinto o processo. Muito bem, então a Igreja Universal do Reino de Deus, ela desistiu do processo em São Paulo, que havia movido contra mim.
E aí o que me chama a atenção é que agora a Igreja Universal do Reino de Deus, ela entrou de novo com uma ação aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, uma ação, né, no Rio de Janeiro, que essa ação corre na 6ª Vara Civil Regional de Jacarepaguá. E nessa ação que a Igreja Universal do Reino de Deus trouxe para o Rio de Janeiro, desistiu de São Paulo e trouxe para o Rio de Janeiro, ela pede a remoção dos vídeos, e a juíza Raquel de Oliveira concedeu uma liminar para que os vídeos, 39 vídeos, fossem removidos do meu canal no YouTube. Vídeos onde relatamos aquilo que eu falei no início desse vídeo. Experiências minhas, de outras pessoas. Então, se você olhar hoje no canal, você vai observar que praticamente todos os vídeos que nós havíamos colocado em relação à Igreja Universal do Reino de Deus, a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus, foram removidos por decisão dessa juíza chamada Raquel de Oliveira. Então, nos causa uma certa estranheza que a Igreja Universal do Reino de Deus, ela desiste de um processo em São Paulo e entra com um processo no Rio de Janeiro. E recebe, sem que houvesse qualquer audiência, ainda não houve audiência, mas os vídeos já foram removidos por uma liminar concedida pela doutora Raquel de Oliveira. Então, é isso que está acontecendo. Por isso que você, quando entra agora no meu canal, você vai ver que vários vídeos foram removidos. Por isso a importância de você que está acompanhando os relatos, que você faça também a sua parte. Que você também grave os seus vídeos com o seu relato, que você possa também compartilhar os vídeos, baixar os vídeos, subir no seu canal. Vamos continuar orando pelos inocentes. E vamos continuar denunciando a hipocrisia. Ore por nós, que estamos orando por vocês. Se você gostou do vídeo, você pode dar o seu ok, compartilhar, e pode entrar em contato conosco. Se você tiver alguma informação, entre em contato conosco através do e-mail alfredopfilho@me.com, ou então através do WhatsApp, que é o 21 980 19 60 17. 21 980 19 60 17. Que Deus
continue abençoando a todos vocês. Um forte abraço, vamos em frente.